Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos 14. E é um título muito interessante que diz: a tolerância com os fracos na fé. Mas o que é que a gente vai definir como fraqueza na fé? É aquilo que a pessoa está sentindo ou aquilo que nós entendemos que é uma fraqueza na fé da pessoa? Porque às vezes a gente diz assim: ô irmão, como o pastor falou, ora por mim, porque eu estou fraco na fé. Na verdade, você não está fraco na fé, porque se você estivesse fraco na fé, você não pedia ninguém para orar por você. Na verdade, você está passando um momento de luta, um momento de dificuldade, talvez um momento de queda, talvez um momento de tristeza, de profunda exaustão e cansaço na caminhada. E isso é perfeitamente normal. E isso não é uma fraqueza. Fraqueza é você abandonar, apostatar da fé e sair da presença do Senhor sem nem ao menos suplicar: socorre-me. Porque Pedro, ele estava andando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele sentiu o vento, que não era fraco, era forte, e ele olhou, tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, ele caiu. Esse é o momento da queda. Quando você sente o vento, tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância ao redor. Mas ao mesmo tempo, Pedro também disse: Senhor, salva-me. E Jesus foi e segurou Pedro e levou Pedro, caminhando ainda sobre as águas, para o barco em segurança. Então, quando você diz: Senhor, salva-me, através da oração, você está apenas demonstrando que você tem fé, mas que você está num momento de queda, num momento de dificuldade, num momento de dor. Mas existem aquelas pessoas que elas vivem, muitas vezes elas não se afastam, mas vivem numa eterna dúvida. O cenário que Paulo coloca aqui para nós eram de pessoas que viviam questionando o comportamento dos outros, questionando as ações dos outros, e muitas vezes esquecendo da sua própria vida. Esses é que são os fracos na fé. E a gente tem que ter tolerância com eles, porque a gente vai conviver com eles até o dia que a gente sair daqui. Enquanto a gente viver aqui na terra, nós vamos estar vendo pessoas dentro da casa de Deus cometendo erros. E vocês não se enganem, porque tem gente aqui que eu perguntar: quantos anos de igreja você tem? Uns vão dizer 10, outros 15, outros eu me converti ano passado. E eu vou te dizer que na caminhada você vai ver muita coisa. Não vou te enganar. Então você não olhe para os outros, não no sentido de você não observar, não cuidar, mas você não esteja com a sua fé fundamentada em outras pessoas. A sua fé deve e pode e tem que estar fundamentada apenas na palavra de Deus, naquilo que Cristo diz a você todas as vezes que você entra aqui, todas as vezes que você lê a palavra na sua casa. Esse é o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 1:17, ele diz: 16, 17 mais ou menos, a nossa pregação não está fundamentada em palavras persuasivas, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. A minha fé está fundamentada nisso, não é em palavra persuasiva. O que é palavra persuasiva? Difícil a palavra, persuasiva. São aquelas palavras que induzem você a fazer coisas, mas que você não pensa no que está fazendo. Então você repete aquele padrão de comportamento achando que está certo. Mas no dia que você é questionado daquele padrão, aquilo cai, porque você foi persuadido a fazer. Você não está fazendo porque você entende, porque você tem fé, porque você acredita e que você vê que aquilo realmente vem da parte de Deus. Você foi persuadido pela multidão ou por uma palavra de efeito, uma frase de efeito que você ouviu. E a gente está vendo muita gente assim. Você chega num lugar, você vê aquela multidão de gente,
E às vezes a gente se preocupa, hoje a igreja está vazia, hoje, né? Existem muitas coisas, a igreja não pode ter, a pessoa pode não ter conseguido chegar, ou a pessoa estava cansada, ou realmente disse eu não vou, e uma série de coisas. Mas você pode ver que todos os lugares que tem palavras persuasivas, ela permanece lotado sempre. Porque ali você não é ensinado a pensar. Ali você é só ensinado a repetir um padrão de comportamento. E você vai com a multidão, porque o ser humano, ele tem uma peculiaridade de ser humano, ser inteligente, é o que nós parecemos com Deus, mas às vezes nós nos comportamos como animais, e aí acontece um negócio chamado efeito manada. Para onde um vai, todos vão, nem que seja para o abismo. Porque você está vendo 100 pessoas correr para aquele lado, aí você diz, ali é que está bom, e aí vai. E aí vai, e de 100 passa para 1000, de 1000 passa para 10.000, e quando você vê, você tem 50.000 fazendo a mesma coisa, repetindo aquele mesmo padrão de comportamento. Mas eu quero dizer para você que não foi para isso que você foi chamado. Você não está aqui para repetir padrão de comportamento de outras pessoas com palavras persuasivas. Você está aqui para aprender de Deus, aprender de Jesus, e a nossa pregação, eu repito, não é fundamentada em palavras persuasivas, mas sim em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Eu vou deixar aqui para você essa palavra, está em 1 Coríntios. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou ler para você. E ele diz aqui, a nossa mensagem e a nossa proclamação não se formaram através de palavras persuasivas, mas se constituíram em demonstração do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé está fundamentada exatamente nisso, não é em sabedoria humana. Podemos ensinar? Podemos. Podemos oferecer conhecimento? Podemos. Mas a minha fé e a sua fé deve estar fundamentada na demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus na sua e na minha vida. Amém? Então vamos lá para Romanos 14, e nós vamos entender. E aí diz assim, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come apenas legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. O que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolherá. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu Senhor é que ele deixa de fazer ou faz. Para o seu Senhor fica em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para mantê-lo de pé. E essa é uma palavra muito dura que me parece um desaforo, mas às vezes a pessoa precisa desenhar. Não foi você que me salvou, nem fui eu que salvei você. Não fomos pela nossa própria força também. Deus fez algo na minha e na sua vida quando nós recebemos Jesus no nosso coração. E esse Senhor, porque muita gente também quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor, para que Ele venha dominar a sua vida, as suas vontades, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que ela quer fazer, ou precisa deixar de fazer. E esse é o grande problema dessa geração de crentes sensíveis, pastor. A palavra é melindroso, sensível mesmo. Porque você não pode dizer nada para a pessoa, que a pessoa já se ofende e te cancela, te bloqueia no Zap e não fala mais com você. Acontece que quando Paulo diz um negócio desse, olha querido, ele fala assim, vou falar em português claro aqui, para de tomar nota da vida dos outros, porque ele é servo de Deus, não seu. É só isso que Paulo está dizendo. Mas as pessoas que são fracas na fé, elas ficam observando
aquilo que as pessoas estão fazendo para falar e para questionar. E ele diz, receba essas pessoas, mas não fica questionando não. Eu não sei se você já teve esse irmãozinho perto de você, que quando termina o culto, aí sai assim, menina, você viu fulana? Oi? E aquele cabelo da missionária, menina? Você sabe que ali comprou na Shopee, né? Aquele cabelo é falso, né? Você sabe, né? Ali. Menina, e aquele menino? E termina turbando a sua mente. Quando você sai da casa de Deus, depois você recebeu tanto. E se você ficar dando ouvido àquela pessoa, você perde tudo. Você perde tudo. E você chega em casa mais atribulado. Fica com a mente turbada. E começa também a questionar, mas eu acho que aquilo não é de Deus, não. Aquele pessoal ali, eu não sei não, viu? Eu nem sei se eu vou mais para aquela igreja. E que pastor é aquele? Ele pula do altar lá embaixo assim, ó, puf, e em tempo de matar as pessoas, fica o coração na mão. Aquilo, e precisa daquilo tudo na pregação? Precisa, pastor? Precisa pular daqui para lá? Eu fico com medo dele cair. Sabe? Você entende? A pessoa fica ali questionando, vem para a igreja observar e questionar e depois sair falando. E aí Paulo explica para ele claramente, querido, quem és tu para julgar o servo alheio? Para o seu Senhor, ele deixa de fazer ou faz, ele fica em pé ou cai, mas estará de pé, porque Deus é poderoso para sustentar a mim e a você. Você compreendeu o processo? E ele exemplifica a questão da alimentação. Por que acontece isso? Porque judeu, ele tem uma alimentação restrita. Nunca chame um judeu para comer feijoada. Não vai dar certo, ele não vai comer, tá? Porque ele não come carne de porco. Ele não come. Não chama também para comer muqueca de camarão, caranguejo, essas coisas, ele também não come. Então ele tem uma alimentação, chama alimentação cachê, é uma alimentação restrita. São algumas coisas que ele não come por conta da religiosidade. Então, quando eles chegam em Roma, porque era muito misturado judeus e as pessoas que eram gentios, e eles não tinham restrição alimentar nenhuma. Eles comiam o que tinha para comer, que dá vontade de comer. Então ele chegou e disse assim, não, isso não é de Deus não, isso aí não é santo não. Você, para ser santo, precisa comer apenas isso aqui. E começava a julgar as pessoas por aquilo que comia, por aquilo que, onde ia, como era isso, como era aquilo outro. Existia também, como nosso país existe, comidas rituais, porque não é somente no Brasil que existiam rituais a deuses estranhos em que se ofereciam comidas, né? Não era somente aqui, não é somente aqui. Essa tradição já existia antes. Então as pessoas diziam, não, mas não come isso não, que isso aqui é oferecido. Vamos exemplificar aqui no Brasil. Ó, irmão, você não pode comer esse negócio de vatapá, caruru não, que isso tudo aí é do diabo. É como se alguém chegasse para nós e dissesse assim, isso aí é tudo do diabo. Negócio de acarajé, que nada bará não. Não pode não. E se você comer e a pessoa vê você comendo, a pessoa faz um escândalo. Misericórdia, fulano cristão comendo acarajé. Eu não como de qualquer lugar, tá? Porque é uma questão também religiosa. Porque uma vez eu vi uma pessoa que eu até costumava comprar, ela fez 7 acarajé pequenininho e jogou na estrada. E eu ali esperando para comprar. Eu fiquei sem graça. Porque ela primeiro ofereceu, e aí eu não comi aquele acarajé. Como eu já tinha pago, né, dizer, me dê meu dinheiro de volta, ficou constrangida com aquilo. Eu fiquei constrangida com aquilo, porque eu não sabia que aquela pessoa fazia aquele ritual. No tabuleiro dela não tinha nada que demonstrasse que ela fazia. Mas naquele dia eu cheguei mais cedo, eu estava voltando do trabalho, cheguei mais cedo, parei e disse, vou comprar. É isso que a gente tem que procurar ter discernimento. E aí ela disse, espera aí que eu estou terminando de fritar. E eu vi aqueles bolinhos ali, pequenininho. Ali. Na minha tenra inocência, eu achei que era para criança.
E aí ela pegou, tirou do tabuleiro os primeiros. E jogou lá na estrada. Passou o carro por cima. Ela disse, agora eu posso vender. Você entende a diferença de você comer em qualquer lugar? Ah, mas e agora e os restaurantes? Aí eu já não sei. Então eu vou ficar sem comer, porque ele talvez tenha feito um ritual antes. Aí você não sabe. E Deus sabe disso. Então o que é que a gente faz antes de comer? Pelo menos foi o que eu aprendi, né? Agradecer a Deus e abençoar aquele alimento que nós estamos, né? Mas aí tinha uma turma, há um tempo atrás, que dizia assim, que nada, irmã, você compra o acarajé lá mesmo, repreende e depois você come. Deus é besta? Se você sabe que aquilo é oferecido a ídolo, você sabe que primeiro quem comeu foi o Satanás, você vai comer por quê? A gente tem que ter discernimento. Você entende o processo? A gente tem que pensar, irmão. A gente não está aqui para pregar a palavra persuasiva, não. Porque para muita gente, talvez a palavra persuasiva diz assim, queima o diabo, meu irmão, e come acarajé em nome de Jesus. Aí as pessoas... Eu estou trazendo para você conhecimento de Deus. Se você viu, se você sabe. E a gente tem que começar também, irmãos. Nós somos filhos, a gente tem que falar com o nosso pai. Você está num determinado local. Você quer, né? Senhor, me mostra se tem alguma coisa de errado aqui. Em nome de Jesus. E espera um pouquinho. Você não nasceu primeiro do que a comida. Você pode ter tido dificuldade de alimentação, mas primeiro do que a comida você não nasceu. Quando você nasceu já existia. Então, você pede a Deus que mostre. Sabe? Para que a gente não esteja ali compartilhando, né? Também não é para poder excluir a pessoa, dizer, não, menino, não como mais nada ali. Deus é, mas sai difamando a pessoa. Não é assim que funciona. Você simplesmente se afasta. E vai viver sua vida. E desta que Deus vai providenciar um acarajé gostoso para você comer. Tá? Porque quem fez o quiabo foi Deus. Quem fez tudo aquilo ali foi Deus. Nós só tivemos a inteligência de preparar a comida. Alguns pensam que os certos dias são mais importantes que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha a sua opinião bem definida na sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, também é para o Senhor, porque também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que nós vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. A nossa vida tem que ser voltada para o Senhor. Quando a gente fala, irmão, nós precisamos levar uma vida de arrependimento, não é que a gente deva viver triste, com a mão na testa, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, a não ser que você tenha pecado, obviamente. Mas aquela vida de comunhão com Deus, é aquela vida que você está em constante conversa com o Senhor. E o Senhor te mostra coisas, vai te revelando coisas, né? A revelação de Deus não é um momento, uma coisa assim, e você fica... Não, tem coisas que Deus vai te mostrando ali, simplesmente. Filho, não anda aqui não. Não passa aqui não, não come isso não. Não usa isso não. Não assiste isso não. Sabe? Ele vai falando com você. Porque você é filho. E quem é filho aqui sabe, quem é mãe, pai aqui sabe, ou vai ser, sabe qual é a importância do diálogo. Se você não conversa com a pessoa não pode saber o que você pensa e muitas vezes você também não vai obter a resposta que você quer. Você vai viver num mundo de suposições. E aí é que entra as palavras persuasivas que te desvia do caminho porque te ensina qualquer coisa e você abraça porque você não sabe qual é a vontade de Deus. E aí você vai nessa e vai todo mundo de tobogã para o inferno, sem direito à parada. Porque, infelizmente, é assim que nós estamos vendo. O ensino
palavra persuasiva para te agradar o seu coração, para você se sentir bem, e aí você sai feliz. Você não medita nada, porque você pegou uma frase de efeito, e na primeira luta que a pessoa tem, o diabo dá um soco na cara, uma voadora, e fica lá o corpo estendido no chão. E para levantar dá trabalho, porque a pessoa perde a fé, o pouquinho da fé que tinha, e aí quando você vai ministrar a palavra de Deus, a pessoa já cria resistência, porque ele foi decepcionado. Porque ele não tinha uma fé genuína, ele tinha uma palavra de efeito no coração dele. Ele tinha um hino gospel, porque todo mundo agora ouve hino gospel. E acha que aquilo ali é a palavra. Deixa eu te falar, muitas músicas são realmente inspiradas pelo Senhor, outras são verdadeiros momentos de adoração, mas a grande maioria são palavras, são comércio. Ele diz assim, eu quero lançar um álbum novo, com um tema tal, e aí tem compositores que ganham dinheiro, eles compõem para Zezé de Camargo e Luciano, eles compõem para, como é o nome do outro, Jorge Mateus, eu falo assim porque eu vejo o povo falando, entendeu? Eles compõem para outro, e compõem também música gospel. Qual é a experiência com Deus que essa gente tem? Porque alguém pagou, eu quero encomendar 3 músicas para você, para o álbum de fulano de tal. Não vou falar aqui para não ser presa, porque agora na internet as pessoas, terminam processando. Mas a verdade é essa, é assim que funciona. E aí você vem e cria um emocionalismo, com aquela música, com aquele negócio, que não tem nada de Deus, só tem de ser humano. Só tem de ser humano. Como foi que você descobriu isso, irmã? Quando alguém pega, essa experiência você pode ter. Eu vou falar para você fazer. Aí você vai saber. Você pega a letra da música no Google e você olha a composição. Esquece o cantor, não estou falando do cantor. Tá? Cantor é outro departamento. Olha o compositor. Aí depois você pega uma música secular. Também não estou falando dos cantores. Ele está lá ganhando dinheiro dele, fazendo o negócio dele. Deixa lá. Você vai ver que uma boa parte deles compõem para eles também. Vou te dar um exemplo, claro. Entra na minha casa, entra na minha... O cara que compôs isso aqui, ele faz música para os cantores sertanejos. Porque ele é compositor, é o trabalho dele. Tá bom? Então, para você saber no terreno que você está pisando. Não é tudo que a gente vê lá oferecendo na lista, na playlist do YouTube, que a gente vai como uma britadeira gospel, engolindo e achando que aquilo ali é verdade absoluta. Isso corrompe a sua mente, porque música entra na mente e corrompe o seu sentimento. E você chega na igreja como um filhinho mimado, achando que Deus tem que fazer tudo o que você quer. Porque foi assim que você ouviu o dia todo. E não é assim que funciona. Então a gente precisa se reeducar. Se reeducar. E eu não estou dando bronca em você não. Eu estou esclarecendo a sua mente, explicando a você um mecanismo simples para você entender em que terreno nós estamos pisando. O nível de corrupção que existe muitas vezes, porque eles descobriram, como eu falei na outra pregação, essa gente descobriu, meus irmãos, que crente vota e que crente compra. E você é um mercado, você tem em você o produto mais caro da terra. Não, irmã, mas minha casa não vale tanto isso assim, meu carro não vale tanto isso assim, mas sua cabeça vale milhões. A perder de vista. Se um cara, uma mulher, uma organização consegue dominar sua mente, ele é o ser mais rico da terra. Porque a sua mente vale muito. A sua cabeça... Não, irmã, mas eu nem sou tão muito inteligente assim, eu só estudei. Não, irmã, nem fiz o 2º grau. Você não sabe o poder que tem a sua mente. Se você não valesse tanto, Jesus não teria morrido por você. Você compreendeu? Ele entrou no inferno, tomou a chave na mão do diabo, subiu aos céus, e ele ainda diz lá no livro de João: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, e da minha mão ninguém pode arrancar. Se Jesus diz isso, é porque você vale muito.
Você compreendeu? E o produto a ser conquistado é a sua mente. Onde está a sua alma, o seu intelecto? E a gente precisa se atentar para essas coisas. Porque a palavra de Deus não é palavra persuasiva. É demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Na minha e na sua vida, obviamente. Foi precisamente para esse fim, olha o que eu falei, que Cristo morreu e tornou a viver. Versículo 9. Foi por causa disso aqui que a gente falou, por causa de mim, de você. Ele morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos que comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua me dará louvores. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. A gente precisa entender que a salvação, ela é individual e que tudo que nós fizermos, nós prestaremos conta diante do Senhor. Inclusive dos julgamentos temerários, inclusive do desprezo que muitas vezes damos às pessoas e que a gente acha que não é nada. O que é que você quer dizer com isso, Ana? É simples. Alguém vem à igreja, como o pastor falou, e ninguém procura saber, você passa o tempo ali, entra, sai, e às vezes a pessoa começa a se sentir invisível ali. E é nessa hora que muitas vezes a palavra persuasiva vem e tira a pessoa de um lugar digno de aceitação e leva para a obra de engano. E Deus vai cobrar de nós. Por quê? O sujeito está lá triste, ele diz assim: e aí, menino, tá entendendo como é que tá? Bom, lá na igreja? Não estou, não. O povo nem fala comigo, o povo anda tudo com o nariz para cima, um negócio, só... Que nada, menina, bora! Já foi. Você entendeu? Nós somos uma família. Nós precisamos ter esse sentimento de família. E eu vou falar a plenos pulmões, sem problema nenhum. Eu prefiro estar com vocês do que com a minha família de sangue. E eu ainda glorifico a Deus porque boa parte da minha família de sangue, principalmente por parte de mãe, são cristãos. Então, para mim, está na mesma coisa. Chega lá na Batista Betel, acho que bem umas 10 ou 15 pessoas são, tem na Assembleia também lá da Cardeal da Silva, são meus parentes, primos, né? E aí eu já fico mais alegre porque a turma lá, glória a Deus. Mas eu prefiro, não é que eu prefiro por eu não gostar da minha família, mas não tem um processo de conversação com as pessoas que preferem a cerveja do que a minha presença. Então eu prefiro estar aqui. Ah, tem aniversário. Por que você não vê? Como eu já contei aqui, que eu deixei de ir para algumas festas na minha família, porque nem refrigerante tinha, eles não tinham respeito por mim que não tomava cerveja. Eu vou perder o quê? Eu perdi o quê lá? Mas tem gente que não aguenta ver um feriado e some para se meter na roda do escarnecedor. Nós temos que dar exemplo. Ah, eu não posso viajar para ver minha família não, irmã? Pode, com certeza, e deve, é bom. Mas a gente precisa saber como é o nosso lugar. Em que posicionamento a gente está. Eu conheço pessoa que dizia assim: ó, irmã, tal dia não me chame não, porque minha irmã vai fazer o caruru e só eu que sei fazer. Crente. A irmã vai dar caruru, pastor, de Cosme Damião, mas só ela que sabe fazer a panela do diabo lá. E aí ela tinha que viajar para fazer a comida. Amém. E aí sabe o que foi que a pastora fez? Disse: então, minha irmã, quando a irmã voltar, a irmã vai ficar no banco. Que falta de amor! Isso é falta de amor da pastora. Você entende como é que as pessoas se relacionam? Não é só aqui não, viu, pastor?
Em todo lugar tem desse aí também. Um bocado. Tá lá. Pastora, mas acontece que a minha irmã não sabe fazer, sempre fui eu que fiz. Jesus já te tirou do Egito, minha irmã. Saia dessa. Mas eu não como não, eu só vou lá, preparo tudo, deixo lá, porque criatura daqui para Serrinha, para fazer comida para o diabo. Não precisa nem te dizer nada. E a errada é a pastora, falta de amor. Porque ela queria voltar para a mesma posição depois de ter passado 2 ou 3 dias. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tome a decisão de não tropeçar ou escândalo, de não pôr pedra de tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei que estou persuadindo no Senhor de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Mas para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, veja, você já não anda segundo o amor. Não faça parecer por causa daquilo que você come, não faça perecer por causa daquilo que você come, a pessoa por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamador daquilo que vocês considerem bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Eu acho que vocês já notaram nesse texto que comida dá um problema danado na igreja. É um problema. Porque uns têm uma forma de entender, outros têm outra forma, e muitas vezes quando tem, e eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu já vivi isso, e eu tive a oportunidade de aconselhar uma pessoa e dizer assim: ó, minha irmã, toda vez que tiver comida na igreja, não se envolva, porque Satanás está usando você para destruir sua vida e destruir a vida de outros irmãos. Não se envolva, porque era uma guerra. Toda vez que tinha. Eu não estou falando especificamente de uma pessoa. Eu estou falando de experiências que eu vivi. Porque as pessoas saíam da igreja falando mal uns dos outros por causa de comida. Porque isso é um hábito mundano. Ir para a festa e sair falando. É um hábito satânico que as pessoas do mundo têm e nós não podemos ter. Se você está ali, chegou seu prato, coma, depois pegue ali aquela porta ali, vire à esquerda e vá para sua casa. Irmã, mas tinha tanta coisa lá, fulana levou tudo para casa, é da minha conta? Jesus resolve o problema com ela. E cria-se uma celeuma que no final de tudo termina muita gente até saindo da igreja. Eu sei porque eu já vi. Eu não estou falando do que eu não sei. Deus que me livre de mais alguma coisa ali naquela igreja. Deus que me livre. E a pessoa saiu ferida. Porque tem pessoas que porque tem um determinado posicionamento, posição de liderança de alguma coisa, não foi o pastor não foi o pastor. Porque estava coordenando a situação e feriu as pessoas com palavras. E as pessoas se sentiram humilhadas, foram embora e não voltaram mais. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, justiça e paz. O momento da comunhão. E vou dizer para você, por que Paulo está dizendo isso? Porque rolava confusão. Porque se ele não rolasse confusão, ele não ia dizer. Então, desde aquela época, a turma já fazia isso. Então, não se sinta achando que é exclusividade desse tempo. Gente é gente desde Adão e Eva. Só tinha 4 pessoas no mundo, Caim matou Abel.
Ser humano é o ser humano desde o início. Desde o início. 4 pessoas no mundo. Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. E Eva persuadiu Adão, que foi fraco, e comeu junto com Eva. E estamos aqui esperando Jesus para salvar a gente deste buraco chamado terra. Você entendeu? Então, não acho que é uma exclusividade de alguma igreja que você foi, ou talvez daqui, ou talvez de outro lugar. É uma situação humana. E as pessoas se chateavam com palavras, por causa de ações, por causa de situações, não no mundo, irmãos, pasmem, dentro da igreja. A gente precisa saber que até nesse momento de servir, a gente tem que ter amor. Considerar aquela pessoa superior a si mesmo, para que a outra pessoa também tenha esse mesmo comportamento e isso venha reverberar. Sabe por quê? O pastor fez a campanha aqui domingo, lavou os pés dos discípulos, né? Nós somos discípulos de Jesus, ele também, mas ele fez um ato profético aqui, como campanha. Mas Jesus Cristo, o Rei da Glória, ele lavou os pés dos discípulos, e eu acredito que não eram pés bonitinhos não, porque a turma andava a pé com aquela sandália de couro, era cada pé grosseiro, imagine aí, não tinha hidratante naquela época não. E Jesus, ele se abaixa e serve. Serve como? Lavando os pés dos discípulos. Mas vós já estáis limpo pela palavra. Eu já estou limpa pela palavra. Essa palavra precisa estar entranhada no meu coração. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. É alegria, justiça e paz. Lembre-se disso quando tiver qualquer festividade na igreja. Porque às vezes a gente recebe uma unção tão boa na pregação, no louvor. Quando chega na hora da comida, cai tudo. Porque fica um olhando para o outro, criticando o outro, fazendo coisas que não era para fazer. E isso, deixa eu te dizer, é coisa do mundo. Não é nosso. Não é nosso. As pessoas precisam chegar aqui e ver, dizendo, gente, que negócio bonito. Você viu os irmãos ali, na hora daquela, né, teve aquele lanche maravilhoso, todo mundo ali naquela paz, naquela alegria, naquele sorriso, um servindo o outro. Poxa, eu nunca tinha visto uma igreja assim. E aí volta, e aí vem, não por causa da comida, mas por causa da comunhão, na hora de um tratar com o outro. Porque às vezes alguém diz assim, na hora, diz assim, ô irmão, vem cá, é o quê? Você já comeu já? Misericórdia. E eu estou dizendo para você, não estou falando de uma pessoa específica, porque eu já vi isso em outro lugar, então o problema não é aqui não, somente não. Paulo escreveu isso porque tinha confusão. Não se engane. Gente é gente, ser humano é ser humano. Em Coríntios a gente vai ver, o pastor já pregou aqui várias vezes, é o que a turma de Coríntios estava fazendo lá. Vai pregar no partir do mês que vem também, a mesma coisa, você vai saber. Se o irmão ficar triste, vamos lá, desculpe, 17, desculpe. Porque, isso mesmo, desculpe, é porque aqui essa letra está um pouco pequena. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e as que são para edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Esse versículo aqui é explícito. Não destrua a obra de Deus. O que foi que eu falei? Às vezes você vem para a igreja, recebe aquela unção maravilhosa na pregação, e você chora, você diz, oh glória, agora eu recebi, e termina no momento de festividade, destruindo a obra de Deus na vida de uma pessoa por causa de comida. Paulo que está dizendo, sou eu não. Senão que o negócio estava sério lá. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo por causa de escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar.
A fé que você tem, guarde-a bem para você mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Eu quero fazer um parêntese nesse versículo, porque é um versículo que é muito utilizado pelas pessoas que bebem vinho alcoólico para justificar o ato deles beberem vinho alcoólico. Ora, irmãos, nós sabemos que nós vivemos num país, numa sociedade afundada no álcool e nas drogas. Nós vivemos numa sociedade caída. E naquela época era comum se beber o vinho da folha da parreira, a fermentação, ele embebedava também, mas ele não continha um álcool externo que é acrescentado, porque o vinho que nós temos hoje à disposição nossa são vinhos que são acrescidos de álcool. Você pode pegar qualquer garrafa de vinho e ler o rótulo, ele tem a porcentagem de acrescento de álcool. Não temos mais esse vinho, até porque demora um pouco para fermentar, e nós temos uma indústria de consumo. Então, para acelerar, para atender essa indústria de consumo, se acrescenta álcool. Isso é conhecimento, porque antigamente o lagar, se pisava as uvas, se colocava em barril e ficava fermentando, e só se tomava o vinho do ano anterior ou de 2 anos anteriores. Esse era o vinho que se tomava, não havia uma acrescência de álcool. O vinho era puro, de uva, mas também por conta da fermentação, poderia ser que ingerido em quantidade, embebedava. É o caso de Noé. Tomou lá os goró e ficou situação complicada. Não é desse vinho que a gente está falando, mas aí a turma que gosta de encarcar o dente, diz aqui, Paulo diz que a gente pode beber vinho, que a gente pode guardar para nós mesmos, beber em casa. Eu tenho uma pessoa que falou isso. A gente não pode beber assim na rua, no restaurante, mas assim na nossa casa, como se Deus não estivesse vendo. Irmãos, a gente luta para trazer uma pessoa alcoólatra para a presença de Deus. Alcoolismo é doença, é dependência química. E a gente precisa lutar e muito, porque tem gente que fica numa situação terrível. Tem gente que não, tomava uma cervejinha, um negócio, se converteu, não bebe mais. Mas tem gente que adoece, tem gente que você vê que perde família, perde tudo. Como que nós vamos incentivar um negócio desse? Porque para um alcoólatra basta apenas uma dose. Para um alcoólatra basta apenas uma dose. E outra coisa, Deus, Ele não aceita nada que altere a nossa consciência. Como que você diz isso? Quer que eu prove? Jesus Cristo na cruz, ofereceram Ele fel com vinagre, para que Ele pudesse beber. E Ele disse, aquilo era um anestésico, um entorpecente, não era nem um anestésico, era um entorpecente. Jesus sentiu tudo, como ser humano, teve anestesia não. Aquilo ali ia dar a ele uma entorpecência para ele suportar algumas horas de sofrimento, mas ele morreu em apenas 3 horas, porque ele não estava com a consciência alterada. O corpo dele não foi violado, ele foi torturado, mas ele não estava sob efeito de nenhum entorpecente. É para você entender que Deus não quer no seu corpo nada que altere a sua consciência. Então, se você é um alcoólatra, vamos continuar orando, vamos continuar lutando, para que você continue de pé. Não sou eu que vou pegar você aqui para te oferecer uma porção de vinho ou de qualquer outra coisa que venha entorpecer sua mente, e depois aquele irmão está de novo caído num passeio e o povo falando, não era crente? É amor, querido. É amor. Eu tenho uma pessoa que chegou e disse assim, olha, eu concordo que em algumas igrejas, pasmem, até os anos 80, início dos anos 90, o vinho, naquele cálicezinho que a gente bebe aqui, era vinho mesmo. De uma qualidade melhor, mas era vinho mesmo. Depois que foi totalmente abolido, e principalmente nas igrejas mais tradicionais ainda era vinho mesmo, né? Na igreja católica também é vinho mesmo.
E tinha uma pessoa que era, eu posso dizer, ex-alcoólatra. E quando terminava, ele se aproximava daquele cálicezinho e ele bebia mais 1, 2, 3. Não pode não, irmão. Porque normalmente aqueles cálices que ficavam, era um cálice que se levava, se juntava, né, levava para as pessoas que estavam acamadas, doentes, a Santa Ceia. E aquela pessoa era alcoólatra, ou seja, ela aproveitava o dia de Santa Ceia para satisfazer o vício. Porque era vinho. Entende por que é suco de uva? Tem vinho não. E as pessoas precisam entender isso. Deus quer a sua vida purificada. E nós temos que ter esse amor para que você não volte atrás. Para que você não caia. Amém? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado por comer, pois o que ele fez não provém de fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Aquilo que Jesus ensina para você não é uma palavra persuasiva para induzir você a fazer apenas aquilo que ele quer, porque ele te dá liberdade, né? Nós temos livre-arbítrio. Ele apenas diz para a gente escolher o caminho da verdade. Está lá em Amós 5. Buscai a Deus e vivei. Escolhei, pois, a vida. E ele ainda pergunta, por que morrerias, ó Israel? Escolham, pois, a vida. Aquilo que Deus ensina. Então, fortaleça a sua fé com a palavra, com a oração, com a comunhão. A comunhão é importante. É muito importante. Nós temos que estar aqui junto. Nós vamos passar aqui talvez 20, 30, 50 anos aqui nessa igreja, não sei. Nós somos mortais, morremos. Outros se mudam. Jesus volta e a gente tem que estar junto. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, justiça e paz. Amém? Amém.